Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 27 e 28, tipos de sujeito. Bom, sujeito é o termo na oração que vai expressar a ação ou sofrer uma ação. Ou seja, o sujeito ele vai exercer uma ação, ele vai fazer uma ação ou ele vai sofrer uma ação. Ele terá a função de agente ou de paciente, dependendo da construção sintática. Em língua portuguesa, nós temos os termos essenciais da oração. A oração ela tem a essência e dentro dela os termos que dão esta essência são chamados de sujeitos e predicados. Neste momento, sujeitos. Em língua portuguesa, os tipos de sujeitos podem ser os existentes e o inexistente. Os existentes são classificados em determinados e indeterminados. Determinado é aquele que aparece de um jeito ou de outro, ou com palavra ou por desinência. Nós temos como sujeitos determinados, sujeito simples, nós vamos usar a sigla SS, sujeito composto SC e o sujeito elíptico SE. O sujeito indeterminado, nós vamos usar a sigla SI. Eu disse que nós temos os inexistentes. Os inexistentes nós chamamos de oração sem sujeito. Vamos usar a sigla OSS. Vamos observar aqui, olho de pôr atenção. Sujeito simples, ele vai ter apenas um núcleo que poderá estar no singular ou plural. Então ele vai concordar com o verbo. Pode ser singular ou plural. O sujeito composto, ele pode ter dois ou mais núcleos. O sujeito elíptico, nós vamos perceber pela desinência do verbo, pelo fim do verbo. O sujeito indeterminado, ele carece de uma explanação mais rigorosa, porque nós temos três acepções desse sujeito indeterminado. O verbo na terceira pessoa do plural iniciando oração, um verbo transitivo indireto, mais C, mais preposição, um verbo intransitivo, mais C. Então nós vamos fazer aqui uma exemplificação, passo a passo, sobre essa tipologia de sujeito. Então vejamos. E diga assim, sujeito simples. Vou colocar primeiro o sujeito simples, José vende frutas na feira. Ou José vende frutas, Eu vou colocar assim, frutas vende José. Eu digo assim, nós estudamos muito. Digo assim, estudamos muito nós. Propositadamente, eu coloquei forma direta e forma invertida. Não importa, não há vírgula quebrando, dando pausa. Eu não separo sujeito de predicado com vírgula, então aqui não tem vírgula, Então vejamos. Aqui é a ordem direta, o verbo vende. Estamos estudando neste momento sujeitos, Então, verbo. Eu faço para descobrir o sujeito, sempre vou fazer duas perguntas. Ou o que, descobrindo coisa, ou quem, descobrindo pessoas. Então, eu faço a pergunta, quem vende frutas? José. Sujeito. Tem uma única palavra, essa única palavra é a palavra mais importante, E é ela quem concorda com o verbo. Portanto, é chamado de núcleo. Então, José, sujeito simples. Tudo que me resta aqui
é o predicado verbal. Mas o que me importa nesse momento é o sujeito. Tem um núcleo só, sujeito simples. Olha, aqui está na ordem direta. Ordem direta. Novamente, já sei que eu só mudei a posição, mas a frase é lógica. Ela tem sentido. Ela só está invertida. Frutas vem de José. Mas a fruta é coisa. Quem faz a ação tem que ser José, só está invertida. Né? Aqui tem uma concordância. O José vem de frutas. Está no sentido contrário, inverso. Aqui houve um hipérbato, inversão sintática. Né? Faço aqui, ó. Quem vende frutas? José. José é sujeito simples, então meu predicado está aqui. Predicado verbal. Só está invertido. Pode acontecer isso? Pode, dependendo do gênero, dependendo do momento, a circunstância, você pode fazer essa inversão. Tá? Nós estudamos muito. Eu estou fazendo isso para lhes mostrar que não importa onde a palavra esteja, ela vai ter a mesma função. Né? Nós estudamos muito, verbo estudamos. Quem estuda muito? Nós é uma única palavra, então sujeito simples. Tirando o sujeito, nós temos aqui o predicado verbal. Da mesma forma aqui, ó, estudamos muito nós. Quem estuda muito? Nós, sujeito simples. Então, tudo isso daqui é o predicado verbal. Né? Eu usei aqui um núcleo só, um núcleo no singular, né? Ou um núcleo no plural. Mas veja bem isso daqui. Aquela linda e inteligente mulher é minha mãe. Ponto. Qual é o verbo? Muito aluno, quando põe assim, ele tem dificuldade de localizar. O verbo é. Eu sou, tu és, aquela mulher é. Verbo. Faça a pergunta aqui. O que é minha mãe? Ou quem é minha mãe? Eu posso usar as suas perguntas neste caso. Mas quem é minha mãe? A pergunta, quem é minha mãe? Ou o que é minha mãe? Eu tenho tudo isto daqui de resposta, gente. Olha, aquela linda e inteligente mulher. Então, tudo isso é o que chamamos de sujeito. Aí, muitos alunos veem este monte de palavras e acham que seja sujeito composto. Olha o sujeito simples, um núcleo singular ou plural. Um núcleo. Núcleo não é tendo uma palavra só, como eu fiz aqui. É a palavra mais importante. Aqui tinha uma palavra apenas, então ela era mais importante. Agora aqui eu tenho uma palavra central, que é a palavra mulher. Substantivo. Tá? Então aqui é o substantivo. Então, sendo substantivo, é um núcleo. Tudo que acompanha esse nome, esse núcleo, é chamado de adjunta nominal. Pronome, o adjetivo, a conjunção, o adjetivo. Tá? Então, dentro de 1, 2, 3, 4, 5 palavras que compõem um sujeito, só tem um núcleo, portanto, sujeito simples. Tudo bem? Fácil, não? Olha. Vamos agora mostrar um sujeito composto. Vamos ao sujeito composto. O sujeito composto, ele é formado por 2 ou mais núcleos. Eu tenho assim. Você e sua irmã estudam sozinhos. Ele diz assim,
esta casa e aquele terreno são meus. É fácil o sujeito composto, né? Não posso ter preguiça de fazer análise sintática. Eu tenho o verbo aqui e tenho o verbo aqui. Faça a pergunta para descobrir o sujeito, porque o tópico da nossa aula é tipos de sujeito. Né? Então, a pergunta sempre é feita no singular. Eu uso quem ou o que antes do verbo. Quem estuda sozinho? Você e sua irmã. Eu tenho aqui sujeito. Agora, dentro deste sujeito, né? Dentro deste sujeito eu tenho dois núcleos, duas palavras importantes. Você é um núcleo e irmã, núcleo. Então eu tenho dois núcleos. Duas palavras centrais. Eu faço a concordância delas com o verbo. Você e irmã estudam. Então eu tenho sujeito composto. Eu poderia falar, sozinho estudam, você e sua irmã, não importa onde o sujeito esteja, ele vai ter a mesma função sintática. Aqui, o que é meu? O que é meu? A pergunta sempre é feita no singular, tá? Então, o que é meu? Esta casa e aquele terreno. Eu tenho sujeito. Né? Quais palavras dessas 5 aqui são núcleos? Casa, que é o substantivo, e terreno, sempre o substantivo ou o pronome, né? No caso, pronome pessoal. Agora aqui é só o substantivo. Então eu tenho dois núcleos, portanto eu tenho sujeito composto. Fácil, não? Vamos para outro sujeito determinado, que é o sujeito elíptico. Eu digo assim: estudamos muito. Amei isto. Trouxeste o dinheiro. Vejamos. Estudamos é o verbo. Faça a pergunta aqui. Quem estudou ou quem estuda muito, porque pode ser presente ou passado, né? Quem estuda muito, quem estudou muito? Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos. Ambos, nós. Tem um nós aqui, ele não está explícito, ele não está mostrado. Mas eu percebo pela desinência verbal que tem um nós. Portanto, ele é sujeito elíptico. Ou, como muitos dizem, sujeito desinencial. Não é legal usar o termo oculto, porque aquilo que esteja oculto você não percebe. Eu oculto muita coisa, você não sabe sobre o que, que é, né? Agora, quando eu percebo pela desinência, não está oculto não. Oculto é escondido, ninguém percebe. Como nós percebemos, então, ele é elíptico ou desinencial. Né? Olha, amei isto. Quem amou isto? Eu, mas não está escrito eu aqui, eu percebo pelo verbo. Então, sujeito elíptico. Correto? É fácil, hein? Aqui, trouxeste o dinheiro? O verbo trouxeste. Faça a pergunta. Quem trouxe o dinheiro? Eu trouxe, tu trouxeste. Ele trouxe, tu trouxeste. Então, tenho o pronome tu aqui, implícito. Portanto, eu tenho o sujeito elíptico. Muito simples, correto? Agora nós vamos a um sujeito um pouquinho mais complexo, que é o sujeito indeterminado. Então eu vou apagar aqui, né, que eu preciso de espaço.
que eu não posso deixar de fazer é análise sintática. Caso eu tenha preguiça ou ache que seja muito simples e não faça análise sintática, eu posso ter um erro. Simples é algo que eu poderia acertar, né? Então, sujeito indeterminado. O verbo ele vai aparecer em 3 situações. Vou colocar aqui, por exemplo. Vou usar esse primeiro. Verbo na terceira pessoa do plural. Trouxeram o livro, né? Eu digo assim, dão boas-vindas aos alunos. Agora aqui, precisa-se de médicos no Brasil. Trabalha-se muito no Brasil. Vive-se bem em Guaraçaí. Exemplos de sujeito indeterminado. O nome diz, existe um sujeito, mas eu não consigo determinar. Eu não sei precisar quem é. Começando por este que muito aluno acha que vai ser sujeito elíptico, né? Trouxeram o livro. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram, elas trouxeram. Então o verbo é trouxeram. Aí o aluno faz essa conjugação e fala, eles, elas, sujeito elíptico. Eles quem, elas quem. Porque quando eu digo eu, isso é uma única pessoa definiu. Quando eu digo tu, definiu. Quando eu digo ele, foi definido. Ela foi definido. Quando nós dizemos nós, eu estou no meio, então se define. Agora, quando falamos eles, elas, eles quem, elas quem, não se sabe quantos, quais são, né? Então, aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural iniciando a oração. Trouxeram livro, é regra, verbo na terceira pessoa do plural. O sujeito, ele é indeterminado. É claro que não tem continuidade. Às vezes eu posso fazer invertido, falar assim, trouxeram o livro João e Maria. Quem trouxe? João e Maria trouxeram. Aí o sujeito é composto, né? Mas nesse caso, ó, tem apenas 3 palavras. Trouxeram o livro. Quem trouxe? Não sei. Então, sujeito indeterminado. Dão boas-vindas aos alunos. O verbo é dão, né? Faça a pergunta. Quem dá boas-vindas aos alunos? Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles ou elas dão. Eles ou elas quem? Verbo na terceira pessoa do plural. Iniciando a oração, sujeito indeterminado, é regra, gente. Tá? Aqui, precisa-se de médicos no Brasil. Quem precisa, precisa de, né? Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque ele transita com recurso da preposição, com auxílio da preposição. Eu tenho um C no meio, este C sintaticamente ele é índice de indeterminação do sujeito. Se é de indeterminação do sujeito, eu vou ter sujeito indeterminado, é regra. E por regra, quando eu tiver o verbo transitivo indireto mais C, mais a preposição, ele deverá vir na terceira pessoa do singular. É regra, regra se segue, não se discute. É? Aqui. Então, terceira pessoa do singular. Professor, e o que é demais médicos? Precisa-se de quê? Demais médicos? Objeto indireto, porque é um VTI. No Brasil, é junto de verbo e lugar. Aqui, trabalha. O verbo trabalhar é um verbo intransitivo. Tem sentido completo. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Né? Então, eu tenho um verbo
na terceira pessoa do singular. Tem um se ligado por hífen. Este se é índice de indeterminação do sujeito. Então, VI, que é o verbo intransitivo, né? Com se, ele vai estar na terceira pessoa do singular, e aqui eu tenho o sujeito indeterminado. Olha, quem vive, vive. Verbo intransitivo. Está na terceira pessoa do singular. Eu vivo, tu vives, ele vive. Vive-se. Então, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito, portanto, sujeito indeterminado. Gente, regras, novamente eu digo, regras nós seguimos, nós não discutimos regras. Né? Bom, então olha os tipos de sujeito. Determinado simples, composto e elíptico e o indeterminado. Agora nós vamos para o inexistente, que é a oração sem sujeito. Aí eu gostaria que redobrassem a atenção. Né? Muitos alunos consideram esse sujeito um dos mais fáceis. Legal. Mas temos que observar alguns aspectos do sujeito inexistente ou da oração sem sujeito. Então vejamos aqui. A oração sem sujeito vai ter algumas características. Os verbos fenomenais, que são os verbos que expressam fenômenos da natureza, desde que estejam no sentido real, denotativo. Porque eles poderão ser usados como conotação, linguagem figurada. Aí, esses verbos perdem a sua real identidade e passam a figurar outros elementos, outras situações. Então, os verbos fenomenais, verbo ser, estar indicando o tempo, né? Eu pus separado porque o verbo ser, ele tem algumas regrinhas específicas dele. O verbo fazer e haver indicando tempo. E as locuções verbais, pode, deve, vai, com fazer ou haver. Então vejamos aqui, eu vou pôr um exemplo de cada, porque grande parte dos alunos considera isso daqui muito fácil. Mas eu chamo a atenção justamente aqui, tá? Então diga assim, choveu ontem, está frio hoje, hoje são 5 de junho, ou hoje é dia 5 de junho. Exemplo, 6, né? 5. Eu coloco assim, faz 45 anos que moro aqui, ou há 45 anos moro aqui. Mas vejamos. Choveu ontem, o verbo choveu. Você não conjuga aí o chovi, tu choveste. Não, ele é um verbo fenomenal, gente. Então, se ele é um verbo fenomenal, né? Ele é um verbo impessoal, portanto, eu digo que aqui eu tenho oração sem sujeito. Por isso que ela não acha fácil. Ó, está frio hoje, estou usando o verbo estar, indicando o tempo, né? Está frio. Eu esqueci de falar algo. Esses verbos, com exceção do verbo ser, vão ficar sempre na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, vai depender de situações. Então aqui eu tenho oração sem sujeito. Olha, propositalmente eu coloquei isso daqui. Hoje são 5 de junho, hoje é dia 5 de junho. O verbo ser, ele concorda com o numeral posposto a ele. Ou com a palavra, né?
posposta é ele. Então, hoje são 5 de junho. Ainda que eu pluralizei, porque o verbo seria essa exceção, estou falando de data, de tempo. Então, eu tenho oração sem sujeito. Aqui, hoje é dia, a concordância foi feita com a palavra dia, aqui com o numeral. Portanto, tem oração sem sujeito. Coloquem aí na cachola. Regra eu sigo, eu não discuto. É assim. Gostando, achando bonito ou feio? É assim. Aqui, dói-me aos ouvidos, furo o tímpano quando eu ouço alguém querendo falar bonito, né? Achando que esteja abafando e comete um equívoco. O verbo fazer, quando ele indicar uma ação, ele é conjugável, ele é flexionável de acordo ao seu sujeito. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. No entanto, quando ele indicar tempo, ele muda o sentido, ele vai para a terceira pessoa do singular, não importa o numeral posposto. Então, faz 45 anos, não fazem, é faz, gente. Ele está indicando o tempo, não é o verbo fazer de indicar ação, aquele é um verbo temporal, tá? Então aqui eu tenho o que nós chamamos de oração sem sujeito. Aqui eu tenho um sujeito elíptico que mora aqui. Quem mora aqui? Eu. Tem um eu aqui. Então eu percebo pela desinência. Nesse pedacinho aqui, eu tenho um sujeito elíptico. Aqui eu tenho oração sem sujeito. Da mesma forma, o verbo haver, ele indica tempo passado. Eu moro aqui há 45 anos. Uma ação que começou lá atrás e permanece até hoje. Né? Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, porque está indicando um tempo. Então eu tenho oração sem sujeito. Simples, não? Tudo bem, antes de encerrarmos esse assunto, vamos para isso daqui. Não adianta colocar muitos e muitos exercícios, né? Pedir para você fazer a classificação. Se você ficar atento, né? Em poucos exercícios você assimila. Agora, se você não tiver atenção, você pode fazer 1000 exercícios. Vai ser mero repeteco. Eles serão repetecos. Né? E você acabará errando. Então, eu posso escrever uma vez ou duas com atenção e acertar. Essas 3 locuções, né? Elas deverão sempre vir no singular. Depois eu vou mudar a locução. Veja. Eu digo assim. Pode haver eleições este ano. Deve acontecer eleições este ano. Vamos por etapa. Bom, aqui pode haver. Pode haver. Né? Aqui deve acontecer. Deve. Aqui não tem acontecer. Então é diferente, tá bom? Bom, não pode haver, porque eu tenho a base haver ou pode fazer. A base é haver ou fazer. Se eu tiver como base o verbo principal, o verbo no infinitivo, haver ou fazer, aqui sempre será no singular. Portanto, o termo eleições pode haver o quê? Eleições, objeto direto. Quando? Este ano, adjunto adverbial de tempo. Então aqui o sujeito, ele é chamado de oração sem sujeito, porque ele é inexistente. Não se tem. Não se tem. Eleições é objeto direto do verbo haver. Tá? Agora, olha bem. Eu mudei a base propositalmente para vocês entenderem. Quando eu mudo a base, eu tenho sujeito. Vamos lá? O que deve acontecer este ano? Eleições, sujeito simples. Então, se eu escrevo eleições devem acontecer este ano, eu estou concordando o sujeito
com o verbo. Então aqui é devem. Fácil, né? O sujeito está posposto. É uma regrinha, eu tenho que seguir isso. Eu memorizei, eu tenho que seguir. Pode, deve, vai, que são expressões muito usuais na língua portuguesa. Ficarão sempre na terceira pessoa do singular, desde que fazer ou haver sejam a base. Todavia, se nós mudarmos para outros verbos, aí vai haver a concordância com o sujeito. Poderia ficar no singular se o sujeito fosse singular, né? Eu digo assim, ó. Vai ocorrer um acidente ali logo, né? Posso colocar assim, vão acontecer exposições nas aulas. Bora. Vai ocorrer. Vão acontecer. Eu mudei a base, aqui é ocorrer e aqui é acontecer. Não é nem fazer e nem haver. Então eu tenho sujeito lá, mais à frente. Vamos lá. O que vai ocorrer ali logo? Um acidente. Sujeito simples. Ou seja, um acidente vai ocorrer ali logo. Então o sujeito, um acidente, concordou com o verbo vai, está no singular. Aqui. O que vai acontecer nas aulas? Exposições. Sujeito simples, ou seja, exposições vão acontecer nas aulas. Então tem sujeito simples, o sujeito concorda com o verbo. Tudo bem? Eu só vou ter singular pode, deve, haver, desde que a base seja feita por fazer ou haver. Voltando aqui, ó. O ser é o único que vai fazer essa concordância posposta, né, no singular ou no plural. Ele vai depender da palavra que vier posposta a ele. Né? Será a oração sem sujeito desde que indique tempo. Mas se o verbo ser for flexionado com pronomes com pessoas, né, ele deixa de indicar tempo e passará a indicar um estado. Ou também pode ser um verbo intransitivo, né? Os demais, eles deverão estar na terceira pessoa do singular, desde que indiquem tempo, então eles pertencerão a uma oração que será chamada oração sem o sujeito. Né? Você pluralizando, aí você tem que fazer análise sintática e ficando atento, porque ele vai ter um sujeito ali expresso. Né? Os verbos fenomenais sempre na terceira pessoa do singular, desde que estejam no seu sentido denotativo. Né? Como assim, professor, sentido denotativo? Eu volto agora, porque tenho ainda um tempinho para falar desse sentido denotativo e conotativo. Eu vou usar novamente o verbo choveu. Choveu em Guaraçaí. Choveram flores na formatura. Bom, choveu aqui está no singular, verbo fenomenal, ele é real, sentido real, denotativo. Se está no sentido de chuva mesmo, né, sentido real, então a oração é sem sujeito. Agora aqui, choveram flores, o ato de você jogar flores, pétalas, no casamento, na formatura, no aniversário, né, fazer com que elas caiam
da ideia de chuva. Então esse chover no sentido figurado, nós falamos que está no sentido conotativo. Portanto, eu faço a pergunta. Se eu mudei o sentido, eu posso fazer a sintaxe. O que choveu na formatura? Flores. Sujeito simples. Ou seja, flores choveram na formatura. Quer dizer, o ato delas caírem como se fosse chuva sobre a cabeça das pessoas. Tudo bem? Então, exemplos de oração sem sujeito. Aqui é uma contraposição. Eu espero que todos tenham entendido essas duas aulas sobre tipologia de sujeitos. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Bom dia a todos e até a próxima aula.